No Alvo com Heron Falco. Sejam bem-vindos! Você entrou no Alvo, eu sou Heron Falbo. Estamos aqui hoje com Paulo Figueiredo. Paulo é um empresário, economista e jornalista na Jovem Pan. Paulo é um cara que fala a verdade, um cara que está sempre disposto a debater com quem quer que seja que queira espalhar meias verdades, vamos dizer. Então junte-se a nós, sente-se ao redor da fogueira e vamos ouvir um pouquinho dessas verdades do Paulo Figueiredo. E aí, bicho, beleza, cara? Você tá em Miami aí, não? Estou perto de Miami, moro a 40 minutinhos de Miami. Ah, legal, eu morei uns 3 anos da minha vida Que é em bom. Miami Beach. Por que você foi pra aí? Se eu puder perguntar. Claro, não. Eu vim para cá porque eu tive a minha primeira filha e aí eu não queria sujeitar ela às coisas do Brasil, né? Então, Pois é. violência grande no Rio, sou do Rio, né? Violência, além disso, uma degradação moral do país muito grande, principalmente educacional. Aqui você tem, é um processo que tá acontecendo também, declínio educacional, mas você ainda tem boas opções. Você tem E refúgio ainda, né? Você tem umas ilhazinhas, você pode tem. escapar, né? No Brasil não tem para onde correr, cara. Você tá lá no Rio de Janeiro. Antigamente você podia virar e falar, pô, vou botar meu filho no Santo Agostinho, porque é um colégio católico, e aí eu escapo. Cara, hoje em dia nem isso mais. Santo Agostinho virou um colégio de lacração Cara, violento. eu também. Sua filha tem quantos anos? Eu tenho uma de 4 e uma de 5. Eu tenho um de 4, um de 2. Cara, eu também penso muito sobre isso, mas isso me faz pensar sobre, né, uma educação um pouco mais macro, né? Porque, tipo assim, acho que muita gente vê educação como assim, tipo, antigamente ensinavam latim, né, e ética, e hoje em dia não. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, por um certo ponto de vista, a educação formal sempre meio que serviu certas ideologias, certos programas do Estado. E tudo bem que os estados às vezes eram melhores e não eram tão corroídos, talvez, mas eu acredito muito mais em educação antiga, né, da maneira antiga, feita é mais liberal, no sentido de como era em Roma e Grécia Antiga, que você tinha escolas e as pessoas escolhiam tutores baseado em, né, as pessoas que você achavam melhores, mais competentes, mais capazes, e a educação mais ou menos era feita assim. Aí é mais a universidade, né? A universidade tem mais esse objetivo, mas para criança, você tem lá a teoria do Froebel, né? Do kindergarten, que foi mais ou menos o que moldou o padrão de educação americana, que depois foi exportado, né? Veio da Alemanha, depois Hum. floresceu nos Estados Unidos e depois foi exportado. E aí você tem também toda a teoria do Horace Mann sobre a educação como o Great Equalizer. Então, a educação estatal, ela e para todos, né? E gratuita, aqui no caso dos Estados Unidos, ela era a única política social que você tinha nos Estados Unidos originalmente. Era the Aham. Great Equalizer porque ela dava um ponto de partida igual para todas as pessoas. Então você não ia ter igualdade de resultado para todo mundo, porque algumas pessoas trabalham mais que outras pessoas são mais capazes, mais inteligentes, outras pessoas dão mais sorte, isso é a natureza do mundo. Mas se você tivesse um ponto de partida onde todo mundo tivesse uma boa educação, você teria uma sociedade mais igual. E aí, Então, mas isso não entra é justo uma questão para mim de que tem um problema do socialismo, né, do Estado totalitário, porque inevitavelmente se você está definindo o que é uma boa educação, e esse The Great Equalizer, e você está definindo que parâmetros formam esse feijão com arroz educacional que todo mundo tem que ter, inevitavelmente você tá engessando uma espécie de ideologia, uma espécie de.
Não, não porque a forma que foi feito não foi com uma decisão unilateral com o que se chama de Common Core federal. Você não tinha um governo federal determinando para todas as escolas o que elas deveriam ensinar. As comunidades tomavam as suas Ah, sim. decisões nos distritos escolares. Então, o governo é o princípio americano de subsidiariedade, né? Onde os Uhum, governos locais, sim. as comunidades locais tomam as decisões sobre as próprias vidas Uma e coisa não um governo federalista, né? nacional. Uma educação não unitária, mas federalista. Tipo, Mais do que federalista, local, porque sim, federalista é. pressupõe, Quero dizer no pressupõe sentido de intenção, né? esse negócio chama princípio da subsidiariedade. É um princípio liberal clássico que diz o seguinte: você tudo que o núcleo familiar puder resolver, o núcleo familiar resolve. Se o núcleo familiar não puder resolver, a comunidade resolve. Se a comunidade não puder resolver, a cidade Sim, sim. resolve. E aí você vai subindo, e o governo federal é para o que todas essas esferas de Aham. baixo não poderiam resolver. Que era norma, né? No mundo antigo era meio que era como é que se fosse, era intuitivo, era meio que óbvio para praticamente todas as culturas do mundo, né? Porque as formações cada vez maiores foram secundárias às formações familiares, tribais e etc. E por isso era óbvio para todo mundo que elas serviam a anterior, né? E hoje em dia a É, gente vê no mundo o contrário, né? Que a gente vê o Estado fazendo como se fosse tentativa de aniquilar as organizações menores para não sofrer mudanças e ameaças, né, dessas organizações. é assim, o conceito de Estado-nação é um conceito razoavelmente recente, né? Então você não tinha nem esse poder todo estatal para a resolução de problemas. Se você pensar nos estados do mundo antigo, eles tinham basicamente uma função que era de guerra e proteção territorial, né? Esse conceito de Estado-nação mais amplo, com é, é, papel na educação, papel na saúde, papel na segurança social, etc, etc. Isso é um segurança social, então, um conceito do século XIX para o século XX. Então, mas eu achava muito bom. Eu acho a teoria do Horace Mann da educação como Great Equalizer absolutamente fantástica. Eu acho uma pena que os Estados Unidos tenham se desviado disso. E hoje você tem uma sociedade que é muito mais focada no equity, que é diferente do equality, né? O equity é a igualdade de resultados, e o que é Sim, impossível. E o que é uma coisa equality mais socialista. é uma coisa mais socialista. E o equality é a igualdade de todos perante a lei. Se você parar para pensar, o equity é o contrário do equality. Porque o equality diz todos são iguais perante a lei. O equity diz não, todos são iguais perante a lei, porém alguns são diferentes, porque sofreram opressão por causa disso, por causa daquilo, então eu vou forçar uma igualdade de resultado. Então as pessoas deixam de ser iguais perante a lei. É verdade. Tem, mas o que eu queria entender, com você que está aí, você tem filhos aí, como que você vê que essa é, equality que existia no começo do sistema educacional americano, como é que foi deturpado e por quê? Eu estou montando um curso agora que chama O Fim da América, né? E aí a ideia, basicamente, por trás do curso é de mostrar que o que está acontecendo com os Estados Unidos agora, isso tudo que as pessoas estão vendo aqui, é uma consequência de um problema mais sério. Então, o Joe Biden, a ideia por trás do curso é que o Joe Biden não é a doença propriamente dita, ele é mais um sintoma de uma doença social. E aí eu estou falando isso porque eu abordo vários capítulos, abordo a sociedade, o declínio da sociedade americana nos seus valores de fundação, o declínio da sociedade americana nos seus valores judaico-cristãos, e um dos capítulos fala sobre o declínio justamente da educação nos Estados Unidos. E é um capítulo que eu estou aqui, inclusive, escrevendo. E você tem diversas origens nesse sentido. O trabalho do Dewey no início do século XX, mas um componente muito forte é a infiltração, no caso ideológica, principalmente das escolas, dos sindicatos dos professores
e das escolas de preparação dos professores. E você tem autores marxistas aqui que tiveram uma influência muito grande, como, por exemplo, Howard Zinn. Howard Zinn é um historiador mais influente dos Estados Unidos, um historiador marxista, que escreveu um livro aqui que quase todos os adolescentes leem na escola, que é o The People's History of America. Sim, E eu li isso. é um livro falso, é um livro fraudulento, mas que conta uma história de uma América feia, de uma América que matava índio, que tomava a terra dos mexicanos, que oprimia os escravos, não sei o quê. Paulo, só um segundinho aqui que deu uma chacoalhada aqui na imagem, deixa eu só ter certeza que tá tudo certo, só um segundinho. Cara, voltando ao assunto da educação, cara, eu vejo assim, tipo, eu até concordo com você que, especialmente nos Estados Unidos, no começo, né, no Federalist Papers, em certos momentos também na Inglaterra, existiam algumas boas teorias, algumas formas de melhorar a educação pública, de melhorar talvez o acesso à educação que talvez pessoas de classes inferiores nunca teve antes. Isso é uma coisa positiva, eu acho. Só que eu acho que a máquina industrialista e o tamanho que o Estado e o poder que o Estado, proporção que o Estado tomou, acabou que hijack, né? Acabou sequestrando esses projetos e também, obviamente, o neomarxismo, né? O sentimento de guerra de classes e de universitários, que nem você estava citando livros que pegam uma fração de que coisas que podem até ser verdades e transformam em como se fosse pintar o retrato completo, né? Só que eu acredito que tem um lado bom de isso ter explodido, porque eu acho que hoje em dia a gente tem a tecnologia e a capacidade de ir para um formato até melhor do que esses formatos centralizados, como universidades e mesmo que seja de comunidades pequenas, entendeu? Porque isso deixa a própria família e até o próprio indivíduo tailor-make, né? Customizar uma jornada de excelência pessoal, entendeu? Que é uma coisa que a gente não podia fazer praticamente. Bom, as elites em Roma e Grécia Antiga conseguiam fazer, né? Você mandava seu filho para estudar com Protágoras, com Górgias, com Sócrates, com a galera que você achasse fosse melhor. Aí assim, o que eu ia te perguntar é o que você tem pensado para a sua própria família em termos de futuro de educação dentro dos Estados Unidos, assim, colocar uma escola, é unschooling, é homeschooling, que você tem pensado sobre isso? Uma decisão que está até sendo bastante discutida aqui em casa, porque eu moro numa cidade que é tida como uma das melhores cidades do estado, a cidade chama Weston, é um subúrbio planejado e tal, foi até feito pela Disney, uma cidade bem diferente. A Disney foi uma incorporadora na década de 90 e fez essa cidade aqui. Pô, tem Macala, uma cidade feita pela Disney, está bem. Aqui é legal. Você está todo de mentirinha. Casinha no lago, as casinhas são todas bonitinhas, tudo mesmo estilinho. É bem legal. Mas o que essa cidade é conhecida por ter escolas públicas de muita qualidade, muita qualidade. E eu vim para cá considerando isso, porque uma das coisas que eu sempre preconizei era de que os meus filhos tivessem uma escola que não desconectasse elas completamente da realidade. Isso é uma coisa que minha mãe fez muito comigo. Eu estava numa escola que era muito perfeitinha, ela me tirou, botou numa escola normalzona e falou: moleque, vai aprender a ser esperto, entendeu? Eu estava numa escola que com 14 anos eu nunca tinha visto maconha na minha vida, não sabia nem como é que era. Aí cheguei e fui estudar no Baense da escola. Não, cara, eu cheguei e fui estudar no Baense da Gávea. No primeiro dia que eu cheguei na aula, tinha uma garota de 14 anos, a gracinha, Kátia, falando assim: porra, fumei um ontem muito bom, cara, não sei o quê. E aí, o moleque, 15 anos, né? Eu tinha 15 anos. Nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar de maconha praticamente. E aí eu aprendi o mundo real e fiquei esperto, fiquei safo. Minha mãe preconizava muito isso. Importantíssimo, Então, não ser alienado, né? não ser alienado. Então,
pô, esse traquejo, esse jogo de cintura, que é uma coisa que você ganha muito no Rio, né? Uma coisa muito forte da sociedade carioca. Isso, pô, me fez muito bem, em vez de ficar num colégio de um monte de almofadinha e tal, que não sabia nada. Isso foi legal. E eu penso muito nisso para as minhas filhas. Só que o que está acontecendo é que o nível de doutrinação marxista aumentou muito de quando eu fui para a escola, estamos falando aí da década de 90, para agora. Aumentou muito, mas em escala exponencial. Então, uma das minhas filhas eu coloquei na escola batista aqui, no First Baptist Church, que é a igreja da qual eu faço parte, e eu tô achando um espetáculo. E a outra está na escola pública. Puta, escola pública, toda a estrutura americana, etc. Mas eu tô achando a formação da mais nova, que está no preschool, tão formidável que a gente está cogitando aqui, está discutindo de tirar a mais velha da escola pública e, pelo menos por alguns anos, até ela ganhar um pouco mais de musculatura e criar anticorpos, manter ela na escola da igreja. Então, o que eu planejo para as minhas filhas, a salvação aqui da lavoura, infelizmente é caro, escola particular é caro, né? Uhum. Vai ser educação através de instituições religiosas, que é a origem dos Sim. Estados Unidos. As escolas surgiram aqui como escolas para educarem as crianças, porque todo mundo precisava saber ler a Bíblia. Então, num Sim. país de protestantes, Isso você no mundo mandava. inteiro, no mundo inteiro, os primeiros sistemas, né, educacionais, no mundo moderno e no mundo antigo, né, as primeiras, até no mundo judaico existiam universidades que era yeshivot, né, seminários rabínicos que se aprendia de tudo, né, até mesmo na academia de Platão, a gente vê Platão como filósofo, mas, cara, era 90% teologia, é a religião, a parada, tipo, a gente hoje em dia está acostumado a ver, né, tipo, Platão e Aristóteles, essas coisas assim, como, tipo, não, é o mundo secular, né? Tipo, é um mundo à parte, depois veio o cristianismo. Mas, cara, os pagãos, ditos pagãos, eram extremamente religiosos, né? Tinha muita presença de religiosidade, que hoje a gente chama de mitologia, né? Então, mas era a religião deles. A civilização ocidental é a mistura de Atenas com Jerusalém. Então, mas então é isso, é muita. A minha salvação aqui, na minha expectativa de salvação, são as instituições religiosas de ensino. Tem boas e Eu tem ruins. concordo. Olha, os meus filhos estudam em escola judaica, né, no Barilã, aqui, que é a escola mais tradicional judaica que tem no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro. E eu vejo, assim, apesar de eu acreditar que existe um pouquinho de alienação também dentro de escolas religiosas, né? Tem um pouquinho de problema de conflito de comunicação, assim, que às vezes você não. Como é que se diz? Você não comunica com outras culturas tão perfeitamente, né? Com outras. Quando eu digo culturas, inclui religião, né? Então, se a pessoa é batista, às vezes com um católico, não tem uma linguagem, às vezes entra um pouquinho de conflito. Mesma coisa, tipo assim, escola judaica, se você está muito fechado dentro daquela comunidade, às vezes você não consegue falar a mesma língua e você passa a ter um pouquinho de alienação. Ao mesmo tempo, você tem um senso de comunidade e uma língua em comum com os outros alunos que facilita muito certos aprendizados e aprofundamentos educacionais que você não teria em uma escola que não tem uma língua em comum, porque assim, uma escola totalmente secular, quando eu estou chamando de língua, eu estou falando uma, for lack of a better word, entendeu? Tipo, certos acordos comunitários, né, que dentro de uma mesma religião, dentro de uma mesma cultura, você tem certos acordos, então você não precisa explicar certas coisas. E dentro de uma escola totalmente secular, é meio que clean slate, então tudo é meio que denominador comum e todo mundo começa no mesmo lugar. Então acho que tem essa dualidade de questionamentos. E eu queria te perguntar se você já considerou, que é uma coisa que eu tenho considerado muito, a questão de unschooling, de formatar a educação dos filhos de uma forma customizada totalmente. Não, não, porque na verdade, sou bem contra homeschooling e unschooling. Eu acho que existe uma coisa que a criança aprende. É uma decisão difícil, tá? Uma decisão difícil, não é fácil tomar essa decisão. E alguns pais não têm alternativa, e aí você tem que escolher o menor dos dois males.
Porra, eu vou mandar minha filha para uma escola onde ela vai aprender educação sexual com 7 anos de idade, ou eu vou unschooling, homeschooling. Bom, aí unschooling, homeschooling, se você não tiver alternativa. Mas, de um modo geral, eu acho que a escola ensina um senso de comportamento em grupo, um senso de como você Sim. se comportar em bando, muito importante que nenhum outro lugar te ensina. Então você aprende, e isso o Jordan Peterson fala bastante sobre esse negócio. Ele Sim. diz que a escola tem esse papel fundamental. Então Mas não teria uma substituição disso? Um escoteiros, é um clube? difícil, é difícil porque na escola você passa o dia inteiro e vocês todos estão juntos com um objetivo comum. Então, você que estou na escola, seus melhores amigos devem ser de escola ou de algum lugar assim. Essa coisa que você aprende, é como que você aprende a se relacionar com os outros. Você aprende a jogar, você aprende a perder, você aprende as regras do jogo da vida. Não, isso assim eu concordo plenamente, mas o meu problema é o que você tipo é o que você aprende junto com isso que está Exato. viciado, que é tipo assim, por causa do jeito que a sociedade trata professores e assim, tipo assim, os meus filhos, sei lá, 90% dos professores eles são mulheres de uma certa classe que pensam de uma certa maneira, que provavelmente são petistas, entendeu? Mas aí é a escolha da escola. Eu não sei como é que é, por exemplo, no Rio de Na verdade, Janeiro, eu né? tô chutando isso, mas tô falando em geral, assim, Não, não, tem essa não. vibe. Você está coberto de razão. Eu não tô querendo, tipo, julgar ninguém, tá? Não, não, mas não é julgar. Você está retratando o que é o normal. Então, no nosso Rio de Janeiro, por exemplo, eu não sei como é que está agora, mas eu estava dizendo, o Santo Agostinho era um lugar onde você mandava o seu filho, e por ser uma instituição religiosa, ele estava protegido contra você ter uma professora petista doutrinando teu filho. Você estava protegido contra uma educação sexual. Eu vou chamar aqui o termo de promíscuo, eu não gosto muito dessa palavra, Sim, mas sim. na falta de uma palavra melhor, Precoce, talvez. é precoce, ótimo, precoce, uma educação sexual precoce. Porque eu não sou nenhum puritano sexualmente, acho que todo mundo pode fazer o Ah, que quiser, não tenho nada contra ninguém, não tenho nada contra ninguém que tem nenhuma fantasia sexual. Então, eu sempre digo, atos sexuais são problemas particulares, preferências sexuais são individuais e privadas e devem permanecer assim, e tomara que permaneçam assim tô durante contigo, toda a tô história. contigo. Agora, crianças, não, né? A sociedade entendeu criança, não. Então, deixa as crianças, preservemos as crianças e na vida adulta você explora a tua sexualidade. Se quiser fazer sexo com um anão besuntado de mel cavalgando um pônei albino, porra, seja feliz, entendeu? Pô, você viu esse vídeo meu, pô? Meu irmão, seja feliz. Não tem nada com isso. E também não sou nenhum puritano do ponto de vista sexual, religioso. Ah, Minha então segue por um outro caminho muito menos preocupado com isso. Mas não é esse o meu ponto. Meu ponto é que você não deve levar esse assunto para as crianças. Então, eu não sei como é que está a escola judaica aí do Rio, não tenho a menor condição de opinar. Eu posso te dizer o seguinte: aqui as escolas judaicas não têm bons anticorpos, tá? Você vê que a sociedade americana, os judeus votam em peso no Partido Democrata, numa coisa meio doida, porque é mais ou menos como se, sei lá, vocês votassem no Hitler na Alemanha nazista, entendeu? Porque, porra, o Partido Democrata é absolutamente anti-Israel, então é uma coisa meio suicida. sim, sim. Mas os judeus aqui votam em peso no Partido Democrata a várias eleições. Os protestantes não. Os protestantes, que é Sim. a escola onde eu estou Mas botando também aqui, tem uma 80. grande diferença, assim, a comunidade judaica se separa, no geral, entre ortodoxos, judeus mais praticantes, e judeus clube social, né? Os clubes sociais O que normalmente me é mais leva ao meu democrata. ponto. O que me leva ao meu ponto. Então é o seguinte: no final das contas, o que importa é se você está colocando numa escola, se existe uma escola que compartilhe da sua visão de mundo para os seus filhos. E aí ela colabore nessa educação de visão do mundo para os seus filhos. Então, no caso da minha visão, por exemplo, é uma visão patriótica, é uma visão Sim, sim. fundada nos valores americanos, de igualdade, de direitos naturais, de acreditar em Deus.
Então, se eu coloco minhas filhas numa escola que ensina esse tipo de coisa, pô, show de bola. Se eu coloco as minhas filhas numa escola que diz que não existe Deus, que acredita em equidade e não em igualdade, que acha a história americana uma coisa horrorosa, etc, etc, aí eu estou destruindo as minhas filhas. Então, a mesma coisa eu penso para a universidade. Universidade para minhas filhas, se eu tiver que pagar, a universidade aqui é paga, se eu tiver que pagar, eu não mando para Califórnia nem Nova York. Já falo. Não, nenhuma chance de eu pagar uma universidade em Nova York na Califórnia. Já começa por aí. Então esquece Columbia, esquece NIU. Aí, mas pô, Harvard também é tão ruim quanto, não sei o que eu falo. Não, nada se compara a Califórnia e Nova York. Agora, a outra coisa, eu não vou pagar, minha decisão minha, meu dinheiro, eu não vou pagar faculdade de mentira. Eu não vou pagar artes cênicas, eu não vou pagar gender studies, eu não vou. Quer fazer? Mas meu sonho é ser. Então vai trabalhar e paga, né? Pô, show de bola, vai limpar a mesa. Vai Para mim também é engenharia, medicina, direito. Medicina, etc. Você vai ter uma profissão. Até história, filosofia, eu acho que não é válido. Cara, se quer aprender história, vai estudar história. Compra os livros bons. Pô, metade dos livros que estão na minha biblioteca são de história. Fica à vontade. Porra, eu tenho um monte de amigo que fez história e, porra, não sabe metade do que eu sei lendo, assim, tipo, do que assistindo vídeo no YouTube. Exatamente isso. Então, são os anticorpos que eu tenho. Agora, você nunca sabe o que você vai fazer. Né? É o que melhor eu posso fazer, é isso. Então, agora, eu não vou deixar, dentro do meu limite de possibilidade, de destruir a cabeça dos meus filhos. E claro, óbvio, você tem que ser, na minha opinião, um pai presente. Converse com as suas filhas. Já começa ensinando política para elas desde cedo. Contrapõe os pontos, ensina os valores. Eu ainda acho que a religião, seja ela judaica, seja ela cristã, não afirma a mesma coisa para as outras fés, mas eu acho que esses dois pilares são os melhores anticorpos para qualquer problema desse tipo. Se você acredita em Deus, dificilmente você vai cair. Não são perfeitos, né? Talvez não são imunes a todo tipo de avanço intelectual, mas são ainda corpos completos, né? Que testados pelo tempo, que estão funcionando, né? Que estão ainda apresentando bons resultados. Porque no momento em que você. É uma pirâmide, né? No momento em que você acredita em Deus e que Deus criou, como a gente acredita como cristão judeu, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, você acredita na sacralidade da vida humana. Se você acredita na sacralidade da vida humana, que todos nós somos imagem e semelhança de Deus, não somos mais um animal, você acredita que nós temos certos direitos inalienáveis, que os pais fundadores aqui chamaram de vida, liberdade e busca da felicidade, que o John Locke chamou de vida, liberdade e propriedade privada, né? Mas você acredita que certos valores e direitos são dados por Deus e que todos são iguais e que todos são imagens de Deus. Se você acredita nesse troço, você já está 90% dos anticorpos contra qualquer teoria marxista. Eu vi uma citação de Buda, não sei nem se quando põe esses memes aí, primeiro Buda, né, difícil saber o que ele disse, mas ele que assim, tipo, se você vê alguma coisa de bom em mim, é algo que está em todos nós. Achei muito bonito isso. Que é tipo, se todos nós somos feitos na imagem de Deus, significa que se tem algo, tipo assim, você vê alguma coisa boa em mim, está em todos nós. E, tipo, é a parte que todos nós somos iguais. As coisas que estão deturpadas e tudo, aí são os defeitos e tudo mais, a nossa personalidade, os filmes do Netflix que a gente... Tem mais a diferença para o budismo, né? A gente não vem todo mundo da samsara. Nós somos criados à imagem e semelhança do Deus Criador. Nós não somos só iguais a nós. Sim. Nós somos semelhantes a Deus. Então nós somos, em certo sentido, divinos. Divinos. Não, eu não estava defendendo a ideologia budista. Estava dizendo, essa citação específica trouxe essa parte, né? Porque assim, se a gente tem, se o bom, né, que é o que tipo Platão iguala com Deus, né, com o bom e o um, se o que a gente tem de igual é divino, aquilo é o bom que tem dentro de nós. Isso que eu achei que é semelhante ao que você está
ao que você está dizendo. Tá? Para isso, você tem que acreditar que exista um Deus. Antes, e para você, se você acredita que existe um Deus, você tem que acreditar em absolutos, como o bom. Para você acreditar em absolutos, você já cai, já joga no lixo toda a teoria pós-moderna. Então, você está imune ao pós-modernismo. Por isso que eu acho que formação cristã. Anticorpos, eu gostei da palavra que você usou. Hã? Eu gostei da palavra que você usou, anticorpos, né? Porque, assim, Anticorpos. porque também muito religioso leva muito a sério, como se fosse uma, tipo assim, como se fosse um guia perfeito, né? E muitas vezes o problema é que talvez até seja, e a gente não tem nem como saber, talvez o Mahabharata é um guia perfeito, talvez o Corão é um guia perfeito, mas como é que a gente vai saber se a gente não tem olhos perfeitos, né? Então, é melhor do que um guia perfeito às escrituras e tudo mais, são anticorpos adequados, bons o suficientes para te preparar para questionamentos éticos, para desafios da vida, né, que vão surgir no decorrer da sua evolução. Eu pessoalmente, e é por isso que eu sou protestante, não sou católico, eu pessoalmente acho que Deus se comunica as suas verdades de forma diferente a pessoas diferentes. Acho que tem certas pessoas que, por personalidade, não adianta você colocá-las numa igreja pentecostal, como eu, por exemplo, não funcionaria numa igreja pentecostal. Tem certas pessoas que não funcionam numa igreja histórica como a minha, porque acham que falta avivamento. Vai da personalidade de cada um. Então, acho que a Bíblia está lá como bom protestante, eu acredito na infalibilidade da Bíblia. Tudo que está lá é infalível e perfeito em princípios, né? Não significa que todas as linhas literais Sim. e tudo que está escrito é absolutamente E também perfeito. nem que a nossa interpretação seja adequada à sua perfeição, né? Isso para mim é um conceito importante. A interpretação bíblica é um negócio difícil. Por isso que eu, particularmente, levo em consideração sempre isso é um papo teológico bom, mas eu geralmente a visão que eu tenho para qualquer texto bíblico, para a Torá, para qualquer coisa que seja, é que ela é infalível em princípios. Então, se alguém vira e ela fala lá, não pode comer crustáceo, eu falo assim, tá, beleza, não pode comer crustáceo. Eu tenho duas opções, né? Ou eu falo assim, crustáceo é proibido, se eu comer crustáceo eu vou morrer, ou pô, peraí, o que está por trás dessa ideia de que não pode comer crustáceo? Você está protegendo um povo contra uma coisa que você está no 3.000 anos antes de Cristo, você está protegendo um povo que não tem condições de refrigeração, etc. Então, qual é o princípio por trás disso? Pô, você tem um Deus que se preocupa com o seu povo. Legal, isso é infalível. Agora, Entendi. se você não pode comer crustáceo, não pode comer porco, não pode comer. Aí é até meio que eu, particularmente, não vejo uma forma de interpretação bíblica sem que você suicide o seu intelecto. Porque a mesma Bíblia que diz que você não pode comer crustáceo para vocês na Torá, chega para a gente no Novo Testamento e diz, não, tudo que foi criado por Deus Mas, cara, puro. esse assunto aí que você começou, eu não vou nem continuar, porque assim, eu estudei em Yeshiva, estudei em seminário, e eu estudei, tipo, exégesis, né, tipo, comentário bíblico e interpretação bíblica, até mais do que eu deveria. E um dia, quando você vier para o Rio de Janeiro, eu for para aí, a gente toma uma cala e a gente entra nas profundidades disso aí. Mas a gente o tempo passou muito rápido, eu comecei com uma pergunta dos seus filhos e a gente começou a viajar na educação. Mas, cara, eu tenho muitas curiosidades, na verdade, sobre o seu trabalho, eu tenho curiosidade sobre as coisas que você tem com as quais você tem lidado no dia a dia, né? Censura, o declínio do jornalismo versus a qualidade do jornalismo versus a qualidade de informação do Joe Rogan, por exemplo, entendeu? Que não é um jornalista formado, que não pretende ser e ao mesmo tempo está alimentando informação para milhões e milhões de pessoas. Na verdade, nunca houve na história da humanidade um comunicador que atingiu mais pessoas do que ele até hoje, né? E enquanto isso, o jornalismo está tentando ainda manter áreas de autoridade, como se fosse autoridade no último lugar que você pode checar as fontes e tudo mais, e
até a Wikipédia, que é para ser livre, só aceita artigos se tiver, né, mídias jornalísticas de high repute, esse tipo de coisa. Aí eu queria saber um pouquinho da sua experiência nesse mundo, da sua opinião, das suas paixões, né, a respeito do que você tem vivido nisso. Eu basicamente, pelo fato de eu ter, chamar assim, tido um sucesso profissional no meu campo, que tenha me permitido me dedicar ao jornalismo, eu resolvi recentemente arregaçar as mangas e entrar na profissão que eu sonhei ter quando eu tinha 16, 17 anos, 16 anos, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, no que eu imaginava, no meu imaginário, que se eu olhar aqui tem bastante Superman na minha estante, era o meu herói de infância, o Superman, o Clark Kent, aquela visão romântica. Você vê, o meu é mais Batman. Eu gosto do Batman também. Eu virei mais Batman na minha vida, mas eu idealizava ser mais um Superman. É uma boa explicação. E eu, assim, resolvi depois que podia me dedicar a essa profissão, que é uma profissão que não dá dinheiro, naturalmente, mas eu podia me dar o luxo de me dedicar a ela e expor o que para o Brasil é uma coisa que parece que é uma novidade, que foi a tal da frase que viralizou muito quando eu disse que o jornalista profissional morreu. E absolutamente morreu. Não tem... morreu aqui nos Estados Unidos completamente. Você tem, hoje, menos de 20%, menos de 2 em cada 10 pessoas de direita dão alguma credibilidade ao que leem no jornal. Então, isso é morte. É uma profissão. Menos de 2 em cada 10. Quando você é democrata, são 5 em cada 10. 5, 6 em cada 10, depende do levantamento. O que mostra por que será, né? Por que será? Mas não sei se Tostines vende mais porque é fresquinho. Se você é democrata porque você acredita nos jornais, ou se você acredita nos jornais porque você é democrata. Tostines vende mais porque é fresquinho vende mais. Isso aí é muito das antigas. Exato. Eu sou dos anos 80, né? Então, cara, eu decidi que era uma luta que valia a pena lutar e graças a Deus, por providência divina, a Jovem Pan se interessou pelo meu trabalho, me deu um espaço e me dá a liberdade total para eu falar o que eu quiser. E aí, na Jovem Pan, uma vez na Jovem Pan, eu comecei a ganhar mais e mais exposição, e eu acho que as pessoas se apaixonaram pelo tipo de jornalismo que eu faço, que elas estão entendendo como se fosse algo novo, que é você dizer o seguinte: olha, esses são os fatos, essa é a minha opinião, e eu tenho uma posição. É tipo, você faz uma parada meio Carlos Lacerda, né? Você fala, tipo, é isso, e fala, é isso que eu tenho que falar mesmo, que eu não estou servindo a Jovem Pan, eu estou reportando a verdade que eu vejo. Existem os fatos, existem as minhas opiniões, e eu tenho as minhas opiniões, eu não sou isento, e nem misturo as minhas opiniões com os fatos. E as pessoas, eu não sei, me parecem, pela velocidade de crescimento, pelo feedback que eu tenho tido das pessoas, as pessoas me parecem apaixonadas por isso, olhando como se fosse uma grande novidade. Eu falo assim, não é uma grande novidade, era assim, esse é o certo. Esse é o certo. E sem a arrogância de tratar o leitor, porque a raiz por trás dos problemas do jornalismo são os jornalistas acharem que são sacerdotes com o dever de educar as pessoas e falar assim, olha, as pessoas são retardadas demais, se eu falar os fatos para elas, vão acabar tendo uma opinião que é errada. Então eu não posso utilizar os fatos, né? Então a gente saiu da época da parcialidade para a época das fake news, para a época que eu chamo agora das anti-news, porque você teve um princípio da parcialidade, e a imprensa sempre foi parcial, isso é normal, né? As pessoas são parciais, então se dá uma notícia com viés, claro, alguma coisa assim. Sim. Depois você saiu para a época das fake news, que era as pessoas começaram a inventar a notícia. Inventaram a notícia. E misturavam 3, 4 coisas para darem aparência de veracidade, mas isso meio que sempre fizeram isso. Acontece que na época dos grandes conglomerados de mídia,
por causa da autoridade que era dada para os veículos no geral, eles sabiam mascarar esses fake news de uma forma que era aceitável, que não podia ser chamado de fake news porque tinha todas as fontes. Sim e não, porque o que acontece é o seguinte: o que muda é a magnitude. A magnitude muda drasticamente. E a outra coisa que mudou muito foi o declínio da profissão mesmo. A profissão tinha normas. Você checava as notícias, você tinha um contraditório. Claro que você dava a sua visão na matéria, mas você checava, você tinha um contraditório amplo para todo mundo. Essas coisas foram abandonadas. Isso é verdade. Essas coisas Isso foram coisas boas, né? Porque lá no início do jornalismo era meio free for all, né? Tipo, aí começaram a criar certas regras, por um lado positivo, para poder ter mais veracidade, para a Bolsa de Valores não enlouquecer, né? Porque, tipo, muita gente plantava fake news para poder fazer flutuar, esse tipo de coisa. É um exemplo, mas pode ter milhões de exemplos. Reputação. Criar reputação, coluna social. Um jornal vivia da sua reputação. Então, se o jornal dava notícias falsas, as pessoas paravam de acreditar quando o objetivo era mercadológico. Isso é uma outra questão. Hoje os jornais não têm mais objetivo mercadológico, eles não servem mais aos seus consumidores. Então, todas essas práticas, claro, existe por trás disso uma noção moral, uma noção de que eu tenho uma responsabilidade como jornalista de reportar os fatos para as pessoas. Eu tenho essa definição moral. Quando você não tem moral, quando o seu princípio é marxista e o seu princípio não é relatar os fatos, é fazer uma transformação social, aí tudo muda de figura. Porque a verdade ela é um detalhe na marcha da história. Então você não vai falar a verdade se ela atrapalhar a marcha da história. Se você tiver que falar que o governo do Bolsonaro vai bem, se ele fizer uma coisa certa, você não vai falar. Porque senão você vai falar assim, senão os meus leitores vão ter a impressão de que o Bolsonaro é bom, eles vão acabar ficando de direita, e aí as ideias marxistas, que estão, às vezes, não na camada superior do intelecto do cara, às vezes estão no subconsciente, no inconsciente do cara, ele nem sabe que ele tem ideias marxistas, que é o que era a ideia do Antônio Gramsci, né? Ele fala assim, senão eu vou atrapalhar a marcha marxista da história. Então, ele, como um sacerdote, não quer que você saiba a verdade pelo perigo de você chegar a uma conclusão que não é boa. Eu estava pensando justo nisso, os sacerdotes egípcios, né, que tinham, durante o declínio dos reinos egípcios, tinha justo esse papel no sacerdócio egípcio, que era de filtrar os mitos, de filtrar as interpretações, para não deixar o povo se desvirtuar do programa do Estado, de o que quer que seja, né? De colheita, da construção de uma pirâmide, do que quer que seja. E os veículos viraram isso, né? Viraram sacerdotes egípcios que não estão deixando o povo se desvirtuar daquele programa. Eu sou o oposto. Você é senhor de si mesmo. Você é o senhor do seu intelecto. Se você chegar, eu vou te apresentar os fatos e a minha opinião. Se você quiser discordar, primeiro, vem aqui e discorda na minha cara. Vamos conversar, vamos debater. Eu debato com qualquer pessoa sempre o tempo inteiro. Gosto do contraditório. Essa é a primeira coisa. A segunda eu mostro para você de onde vêm as minhas opiniões. Então, é uma relação honesta. Agora, mais poder às pessoas. Mais poder às pessoas. Mais veículos dando mais notícias. Mais pessoas buscando mais fontes. Eu não sou o senhor da verdade. Eu não tenho a obrigação de moderar o seu conteúdo. Eu não tenho a obrigação de te dizer o que você pode pensar ou não. Eu não tenho o direito de fazer isso. Então, uma visão antagônica à dos jornalistas atuais. Absolutamente antagônica. Então, se o Joe Rogan, se o Felipe Neto, se você acha que a verdade está no Felipe Neto, mais poder para o Felipe Neto. Deus o livre. Mais poder para ele. Fala a bobagem que ele falar. Agora. Tá bom, Felipe Neto não, Lucas Neto não. Lucas Neto falando aquelas coisas, compra os brinquedinhos. Não, Lucas Neto é o irmão do Felipe Neto que manda comprar os brinquedos e pega as coisas e faz tudo errado, põe de cabeça para baixo. Isso aí devia ser censurado. Aí a gente entra numa outra categoria, que é a categoria das crianças. Eu sempre falo. Tudo que é para adulto é uma coisa, tudo que é para criança é outra coisa. Crianças têm que estar sob a responsabilidade e a tutela dos seus pais. Né? Então, eu acho que é isso. E eu acho que a gente saiu da era do
do viés para a era das fake news, e agora a gente está na era das anti-news, onde a meta-notícia é o oposto da notícia. Então, você pode reparar, isso está ficando cada vez mais comum. As fake news eram uma notícia falsa, eram uma notícia mentirosa. A anti-news, que vou te dar um exemplo, foi o caso aqui supostamente do Trump, que estaria incitando a violência e a invasão do Capitólio. É uma notícia que ela não é só falsa, ela é o oposto da verdade. A verdade era que o Trump estava falando para se fazerem protestos pacíficos e para não invadirem o Capitólio. Mas o que a notícia que sai era de que o Trump estava incitando o Capitólio. Outro exemplo, o Bolsonaro, quando virou e falou: as Forças Armadas é que decidem se você tem democracia ou liberdade. Ele estava fazendo uma defesa das democracias, dizendo o seguinte: olha, nós precisamos das Forças Armadas e não podemos deixar que elas tomem e destruam a democracia. E o pior é que ele estava ameaçando. Então, assim, anti-news. Isso não é uma fake news. E o pior é que destrói o processo de due process, né? Tipo, destrói é tipo o Me Too movement, o Black Lives Matter, qualquer coisa assim. Tipo, a essência sempre, é bonitinho, vamos defender mulheres, vamos defender pessoas injustiçadas. Mas aí vai pra cadeia uma galera, sofre, tipo assim, o House of Cards foi cancelado porque o Kevin Spacey foi acusado de molestar alguém, acusado, entendeu? Tipo, como é que alguma coisa pode ser executada, como é que alguma ação pode ser tomada a partir de uma caça às bruxas, de uma acusação, né? É o DOC, né? A cultura do cancelamento. Exatamente. Essa cultura, cara, é tipo perigosíssima porque tá acabando com todos os pilares da civilização ocidental, que é due process. É tipo, a justiça baseada em a gente não... É tipo bruxas de Salem, entendeu? A gente saiu daquele mundo e começou a viver num mundo que justo defende as mulheres, justo defende os negros, porque não pode... As massas não podem apontar o dedo e você botar numa forca, entendeu? Então é bizarro como é totalmente paradoxal, né? Porque justo o que eles estão falando para defender é o mundo que a gente construiu para defender essas pessoas, né? Para defender as pessoas que não têm voz, para defender em due process, né? Aí eu queria te perguntar uma coisa que a gente está acabando, já acabou nosso tempo, e eu não quero te manter mais do que o combinado. Mas eu queria te perguntar uma coisa sincera, porque, cara, eu comecei a fazer isso e a gente, tipo, de certa forma, colegas, né, de mídia que tá aí tentando falar verdades e sendo meio que se colocando para jogo, né, de certa forma, falando o que pensa de fato. E eu queria perguntar para você, tipo assim, o que você acha de programas que não são jornalísticos, que não estão na Jovem Pan, que são com podcasts e tudo mais, e que às vezes nem são, tipo assim, tem muito podcast que o cara relatando fatos e tudo mais. O meu programa, por exemplo, como foi a nossa conversa hoje, é uma conversa entre duas pessoas e seja o que rolar, rolou. Aí eu queria ter sua visão, que para mim importa muito, sinceramente, que eu te admiro o seu trabalho, então importa a sua visão. Eu queria saber isso publicamente de você. Você acha que o público extrai valor, conteúdo, verdades de coisas que não estão citando fatos, que são sínteses de duas inteligências se unindo? Claro, e eu acho que isso é uma coisa que sempre teve, de uma maneira ou de outra, nos programas de televisão. O maior entrevistador do mundo morreu há 2 semanas atrás, que era o Larry King, considerado o maior Nem fiquei entrevistador da sabendo que ele história. morreu. Morreu por volta de 2 semanas atrás. O que o Larry King fazia no programa dele era sentar com pessoas que ele falava que ele fazia questão de não saber nada com a pessoa, só o headline, ele sentava e batia um papo com a pessoa. Não sabia que ele não fazia questão de não saber. Nada, não sabia nada. Ele sabia assim, quem é o, sei lá, o João da Silva, escreveu um livro, aí ele sentava e falava assim, então, conta aí, sobre o que é o teu livro? E aí o cara ia falando e ele, curioso, como se duas pessoas tivessem se conhecido num bar, em algum lugar assim, e daí surgiu o maior programa de entrevista. Eu acho que hoje, você citou muito bem
você tem, para mim, hoje, você tem tem vários, mas dois dos melhores entrevistadores americanos, o Joe Rogan e o David Rubin, seu colega, aliás, judeu, né? Seu, o David Rubin, que é eu acho que o David Rubin é judeu, Correligioso. Acho que deve correligioso. ser, deve Eu acho ser. que o David Rubin é judeu. São dois caras maravilhosos. O Rubin O Report é Ben para mim o melhor Shapiro também, programa. né? O Ben Shapiro Ele é mais político, né? o Ben Shapiro é uma coisa que é o que eu sou, um polemista. Um polemista. O Ben Shapiro é um polemista. Ele é Vocês e o Milo Yiannopoulos. Marianópolis é um polemista. Então a gente vive de polêmicas e de tirações polêmicas. Não, tem nada. O Milo é um grande polemista, muito competente. Pena que foi Eu cancelado. acho ele divertido pro cara. Eu acho o Milo ótimo. Pena que foi cancelado. Tem um problema com o polemista. A profissão do polemista, ela não funciona bem com a cultura do cancelamento pelo seguinte: quem está no ar o dia inteiro, falando todos os dias, o tempo todo, vai falar bobagem. Então eu vou falar merda. Podem anotar. Eu não sei quando vai ser. Eu não sei quando vai ser, mas um dia eu vou errar feio. E aí vão querer me cancelar por causa disso. E não tem jeito. Você tem que ter a carapaça e a coraça. Então eu acho que o programa que você faz, que é um programa de entrevista, de bate-papo, etc., ele está justamente nisso que você falou, das pessoas quererem ver boas conversas de pessoas inteligentes. E isso não precisa estar na mídia. Quem é a mídia? Pelo contrário, a mídia é ruim para esse formato, porque ela é engessada. Não quero. É uma coisa que eu sempre falo. E, na verdade, eu ouvi isso o Joe Rogan falando e eu aprendi. Cara, eu não estou fazendo isso porque eu quero me vender pro MSNBC, pro Multishow, pra Globo, qualquer coisa assim. Eu estou fazendo isso porque, cara, esse conteúdo tem que ser autêntico. No momento que não é autêntico, eu não quero fazer, entendeu? Então, tipo, procuro, tipo, posso vender no alvo com o Aaron Falvo ou sem o Aaron Falvo, entendeu? Porque eu não vou participar, entendeu? Você entende o que eu tô falando? A essência da parada é não vender. Eu acho que o Joe Rogan, a autenticidade dele tá em ele realmente querer ouvir o seu entrevistado e não em querer propagar uma ideia ou a agenda de pensamento dele. Então ele entrevista todo mundo, faz as perguntas honestas que todo mundo gostaria de prestando atenção e levando em consideração o que o entrevistado está dizendo com curiosidade. É muito diferente, por exemplo, da entrevista que o Jordan Peterson deu para Cathy Newman, onde ela ficava o tempo inteiro so what you're saying is. Ela está o tempo inteiro querendo. Ela quer colocar o cara dentro de um retrato, dentro de uma caixa, para vender uma imagem dele, que não é a imagem dele, e ela não tem verdadeiro interesse nenhum no que o entrevistado está dizendo. E aí não é uma conversa. Ela é uma coisa inquisitória, É um debate político, né? Um debate político é assim. Você está tentando encurralar o oponente, né? Uma retórica. Eu acho retórica romana. Eu acho um debate político ruim. Eu vou um dia, as pessoas me pedem um curso de debate, porque eu estou o dia inteiro debatendo, e as pessoas gostam da forma como eu debato. Eu tenho algumas amarras na minha forma de debater. A primeira delas é essa. Eu sempre procuro debater buscando a verdade no que eu estou fazendo. É um erro. É um erro de técnica, mas eu acho que no final acaba sendo um acerto. Não, mas para você é muito bom e para o público é muito bom, é muito importante. É uma dificuldade a mais para você debater, porque você está sujeito a uma regra que seu opositor não está. Mas, por outro lado, eu acho mais reconfortante, e porque eu acho que o payoff no longo prazo existe. É isso que eu ia dizer. A longo prazo você vai se construir num cara íntegro, que as pessoas que falácias lógicas, você vai se tornar imune a falácias lógicas suas próprias, né? Porque você não vai buscar criar falácias retóricas, né, para encurralar o cara, porque você está realmente, honestamente. E eu vejo o Jordan Peterson assim, né? Eu vi aquele debate com o Zizek. Com o Zizek. É o debate que ele vai pior. E ele concorda muito com ele. Ele fala, porque o Zizek é sinistro, né? O cara, ele pega umas coisas. Ele entra numa. Até fico, tipo. mas eu vejo. Tem um problema que o Jordan Peterson foi para um debate pro qual ele não está
equipado. Ele não é a área dele. Então, É. ele, como um intelectual, não deveria ter discutido este assunto com um cara que é da área. Então, é um debate que é um erro. É como se eu fosse para um debate Sim. fazer um debate sobre moda. Eu jamais faria. Eu não entendo de moda, então eu vou tomar uma surra no debate. É como se eu fosse eu pra acho praia. Eu sou de Brasília, entendeu? Tipo, tá no Rio, mas tá no Rio pelo menos. Mas eu acho que o Jordan Peterson foi mal nisso. Agora, o bom é que ele tem essa regra, e é uma das regras do livro dele, né? Sempre diga a verdade ou pelo menos não minta. Porque mentir te deixa numa posição de fraqueza. E mentir num debate te deixa numa posição vulnerável. Então, tá. nunca diga algo que não é verdadeiro. E eu acho que numa entrevista, quando você faz a entrevista de forma sincera, você também, de certa forma, aproveita essa máxima, porque você está sendo curioso, você está querendo realmente saber sobre a vida do, do entrevistado. Cara, Paulo, muito obrigado aí pelo seu tempo e posso te dizer que eu não explorei nem um décimo do que eu gostaria de ter te perguntado, se Vamos repetir. aprofundar. Oi? Vamos repetir, vamos fazer mais vezes. Eu estou Com agora certeza. aqui num pequeno turbilhão, tentando escrever aqui 10 aulas sobre um tema complexo, que é a decadência americana, mas passado esse período aí de loucura do curso, que foi uma coisa que eu me, me propus a fazer e que estou me dedicando muito, passado esse turbilhão, vamos sentar de novo e ter uma outra boa Com conversa dessa, certeza. tomando mais E uma cara. você tem planos para vir para o Rio ou não? Rapaz, eu não tenho. Eu não tenho. Eu estou precisando, mas eu não consigo encontrar um. Porque para quando eu for para o Ah, Brasil, eu tenho que ir passar um mês. Eu tenho que ir a Brasília, eu tenho que ir a São Paulo, eu tenho que ir ao Rio, eu tenho que ir a Curitiba, eu tenho que fazer evento, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que ver minha mãe, eu sim, tenho que ver sim, meu pai. Então, assim, não dá para eu dar um pulinho, passar uma semana. Eu entendi. tô devendo visita para o mundo inteiro. Então tá difícil eu conseguir virar e falar assim, vou tirar um mês para ir para o Brasil. Mas eu vou. Boto fé. Beleza, Paulo, muito obrigado, cara. Valeu, foi um prazerzão te conhecer ao vivo aqui. Tudo meu. E vamos se manter em contato. Tudo de bom para todo mundo. Boa noite. Boa É noite, isso. pessoal. Valeu, galera.